Olá, amigos e irmãos, ouvintes da Rádio Mateus 633. Aqui quem vos fala é o presbítero Irmão Décio e quero saudá-los na gloriosa paz do Senhor Jesus. Também trago uma saudação especial ao pastor João Alves Martins, que está na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, onde ele reside com a sua família mais do que abençoada e da onde a rádio é transmitida para todo o mundo da internet. Pastor João Alves, receba as saudações, um abraço afetuoso, a paz do Senhor e que Deus continue comandando a sua vida. Amém? Sempre lembrando, principalmente para aqueles que estão ouvindo pela primeira ou segunda vez a programação da rádio, é que a Rádio Mateus 633 possui o site e é muito simples, muito fácil você acessar ao www.radiomateus633.com, tudo junto, tudo minúsculo, e você vai entrar no site da rádio e encontrará uma grade musical muito boa de se ouvir, músicas espirituais que falarão com você, com teu coração. Também vai encontrar vários devocionais. Como é bom, sempre falo isso, como é bom começar o dia através do nosso devocional, onde nós aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus e renovamos as forças, as esperanças, as energias para o dia que se apresenta diante de nós. O pastor João Alves também entra várias vezes ao dia, ao vivo, para trazer uma pregação, uma palavra de ânimo, uma mensagem bem espiritual que fala diretamente aos nossos corações, sempre com uma base bíblica muito sólida e com muita sabedoria. Aquela voz calma, tranquila, mansa do nosso pastor João Alves, que nos transmite tranquilidade. Pastor, muito bom ouvir as suas pregações, as suas mensagens. Temos também no site da rádio, vou repetir, www.radiomateus633.com, um estudo intitulado Teologia do Caráter. É um estudo com base 100% nas Escrituras, aonde somos orientados a conhecer sobre o caráter de Deus e as suas características, possibilitando assim para cada um de nós um entendimento mais profundo em relação às falas de Deus registradas na Santa Palavra ou na Bíblia, né? Ou seja, conhecendo o caráter de Deus, saberemos exatamente o que Ele quer transmitir quando fala conosco em Sua Palavra. Então entra lá e eu tenho certeza que você vai ter um bom aproveitamento para a sua vida cristã e espiritual. É uma leitura rápida, 25 a 30 minutos, e se você não puder efetuar a leitura naquele momento, você vai poder apertar um botãozinho que o pastor João Alves deixou preparado ali e você fará o download desse trabalho ou estudo Teologia do Caráter. Vai ficar guardado na memória do seu smartphone ou do seu computador e depois você vai lá, acessa e faça a leitura e o teu estudo. Tenho certeza que você vai gostar. Amém? Agora quero fazer uma oração abrindo o nosso programa Momento da Palavra. Papai querido, Pai eterno, estamos aqui reunidos no Teu nome para efetuar uma leitura da passagem bíblica e fazer uma meditação sobre a mesma. Fala conosco, abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa agir em cada um de nós, eu aqui desse lado e cada um dos ouvintes, aonde estiverem, recebendo
o toque do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Papai querido, porque nós gostamos de ouvir a Tua voz dentro dos nossos corações, Senhor. Então eu convido para a leitura do texto proposto, hoje para a meditação, que está no livro de Marcos. Estamos falando bastante sobre o livro de Marcos, e hoje é o capítulo 10, versos 32 ao verso de número 46. Hoje estarei utilizando a versão Almeida, corrigida e fiel. Amém? Aquele conselho que eu sempre gosto de transmitir aos meus amados irmãos e irmãs: uma vez efetuada a leitura, mantenha a Bíblia aberta. E eu tenho certeza que você, pegando esse costume, vai ter um melhor aproveitamento em tudo aquilo que você ler acerca da palavra do Senhor. E penso eu que um bom título para a nossa meditação em relação ao texto seria: somos chamados como servos para servir e não para sermos servidos. E o verso de número 32 de Marcos 10 inicia da seguinte forma: E iam todos no caminho, subindo para a cidade de Jerusalém, e Jesus ia adiante dos discípulos. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12 discípulos, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveriam sobrevir, dizendo assim: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e também será entregue aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Verso 34. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aleluias! E aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Aleluias! E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e contra João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Verso 44. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, aleluias, ele também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E para finalizar, verso 46, e depois foram para Jericó.
E saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Amém? Livro de Marcos, capítulo 10, versos 32 até o de número 46. Amados irmãos, eu sempre tive a impressão que Jesus frequentava bastante a cidade de Jerusalém, mas a leitura bíblica mostra que isso não é verdade. Em toda a sua vida, Jesus ele passou pouquíssimas vezes nessa cidade tão importante que está relatada na Bíblia, cidade de Jerusalém, e que permanece até hoje com as suas muralhas. Muitas pessoas viajam para conhecer as ruínas, e Jesus passou poucas vezes naquela cidade, sendo que a primeira foi para a sua apresentação no templo, quando ele ainda era bebê, e conforme o livro de Levítico, a criança precisava ser levada até o templo para ser apresentado. Então Jesus, muito pequenininho, nos primeiros meses, com 40 e poucos dias de vida, ele foi até a cidade de Jerusalém. Está lá em Lucas 2, verso de número 22. Uma outra ocasião que nós temos certeza que Jesus esteve na cidade de Jerusalém é quando ele teve aquele encontro com os doutores da lei no templo de Jerusalém, quando ele tinha 12 anos de idade. Você deve se lembrar que a família de Jesus, José, Maria e mais algumas pessoas foram até a cidade de Jerusalém, e na volta não sabiam onde estava Jesus Cristo. Começaram a procurar e o encontraram discutindo a lei com os doutores. Jesus tinha 12 anos de idade naquela época. Podemos ler isso ali em Lucas 2, verso de número 41. Uma outra curiosidade, numa Páscoa também temos a certeza de que Jesus estava frequentando a cidade de Jerusalém. João 2, verso de número 13. Ele foi ali e ele retirou aqueles vendilhões, aquelas pessoas que estavam fazendo negócio ali no pátio do templo. Ele pegou um chicotinho e começou a bater em todos aqueles vendedores e disse que ali não era lugar para aquilo. E uma outra vez, a última, foi no final do seu ministério, exatamente nessa leitura que nós efetuamos no dia de hoje. Jesus estava voltando para Jerusalém com seus discípulos, sabendo que seria a última vez, porque ele estava prestes a ser traído, julgado, morto numa morte difícil, morte de cruz, e depois, glórias ao Cordeiro de Deus, ele ressuscitou aos terceiro dia. Aleluias. E na terça-feira passada, no horário do almoço, o pastor João Alves, ele prega ao vivo e fala uma realidade muito forte que pegou no meu coração. Ele diz: nós não compreendemos totalmente o plano de Deus para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor não se revela plenamente para nós. Isso que o pastor disse veio da parte de Deus, porque não é algo exclusivo para você e para mim no nosso dia de hoje. Por quê? Porque os discípulos também não compreenderam exatamente o que Jesus estava querendo transmitir. Isso aí aconteceu também há pouco mais de 2000 anos, porque, volto a dizer, os discípulos não entenderam a missão
nem o reino de Jesus. Muito embora estivessem com Cristo por 3 anos e já estivessem chegando pela última vez em Jerusalém, quando Jesus seria preso, já falamos isso, condenado, morto, e depois de 3 dias ressuscitaria. No início do seu ministério, a partir do momento em que foi batizado por João, o Batista, lá na margem do Rio Jordão, o nosso Cristo, o nosso ungido, ele separa 12 homens para serem seus discípulos diretos. E assim ele começa a prepará-los para darem continuidade a esse novo momento que o mundo enfrentava. O mundo, glórias ao Cordeiro de Deus, experimentava aquilo que já estava prometido por Deus há muito tempo. Nosso Senhor e Salvador, ele surge e começa esse novo movimento, esse novo momento que o mundo agora começava a conhecer. O nosso irmão Marcos, em seu livro, assim como também fizeram os demais evangelistas, o nosso irmão Marcos, então, ele mostra que a primeira preocupação de Jesus foi revelar-se aos seus discípulos, ensinar aos discípulos, àqueles 12 homens, quem efetivamente ele, Jesus, era. Então a primeira preocupação de Cristo como ensinamento, como mestre, aleluias, para os seus discípulos foi revelar-se como o Filho de Deus, como o Salvador, como o enviado, como aquele que estava sendo esperado. Esse mesmo autor, Marcos, no capítulo 8, ele relata exatamente o acontecimento lá na região de Cesareia de Filipe, ao norte de Israel, quando Jesus estava começando a ensinar os seus discípulos. E aqueles 12 homens, caminhavam com Cristo numa pequena estrada e diante de uma pergunta que Jesus fez, eles ficaram quietos. O que é que Jesus pergunta? Quem vocês acham que eu sou? E aqueles homens começaram a olhar um para o rosto do outro e ficaram perplexos porque não sabiam o que responder. Até que Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, respondeu: Tu és o Filho de Deus. Está lá em Marcos 8, verso de número 29. Assim, amados irmãos, Jesus ainda estava incutindo, colocando na mentalidade dos discípulos, numa primeira etapa de ensino, a sua verdadeira identidade, mostrando que possuía autoridade e poder, fazendo tudo isso através de curas e de milagres. E mesmo diante de tantas maravilhas que presenciaram, aqueles 12 homens ainda não sabiam ao certo quem efetivamente era Jesus de Nazaré. Ainda estavam com a mentalidade descrita em Marcos 4, verso 41, quando ficaram com grande temor do que tinham acabado de ver e exclamaram: Quem é este que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Quem é esse que os demônios obedecem o comando? Então, neste primeiro momento, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, estava ensinando os seus discípulos que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos tinham sido chamados, em sua maior parte, não podemos esquecer disso, dentre a população de pequenas aldeias daquela região. Vários deles incultos, não sabiam ler nem escrever, pescadores, queimados pelo vento, queimados e judiados pelo sol e pelo trabalho árduo e pesado, portadores de muitas esperanças, cultivadas por séculos
por todo o povo de Deus. Eram alunos de uma escola, da Escola de Cristo, destinados a crescerem, a amadurecer, não só como discípulos, mas também como apóstolos. E num segundo momento, os 12 homens, chamados discípulos, já tinham sido aprovados no ensino relativo a quem era Jesus. Agora, Cristo passa para uma segunda fase. Ele revela mais do plano de Deus e focaliza no reino dos céus e a sua plenitude. Os discípulos já sabiam pontuar precisamente a identidade de Cristo e agora passaram para uma nova lição. A instrução agora era para que aprendessem sobre a vinda do reino messiânico e que havia algumas exigências para o discipulado. Quanto à vinda do reino, ficou estampado claramente no encontro de Jesus com Elias e Moisés, onde Cristo é transfigurado diante dos olhos de Pedro, do Tiago e de João, e a sua aparência é revestida de glória dos céus, mas a sua humanidade ainda permaneceu presente no seu corpo terreno. Rapidamente, esses 3 homens viram um resquício do reino messiânico que estava prestes a chegar. Em relação ao discipulado, Jesus ele passa a ensinar que a natureza e o caminho do discípulo são padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde ele, Jesus, está indo. Aleluias! Os discípulos então passam pelo ensino que devem abandonar seus próprios caminhos e seguir os passos de Jesus, num relacionamento pessoal com Cristo. Num contraste marcante, Jesus ele chama a atenção agora para uma aliança pessoal entre ele e todos aqueles que o seguem. Aleluias! Oh, glórias ao Cordeiro de Deus! Ensinamento este, queridos e amados irmãos, que era algo totalmente diferente do que apregoavam ou ensinavam aqueles rabinos e os doutores da lei daquela época de Jesus, que faziam questão de enfatizar não um relacionamento próximo entre Deus e o homem, mas a separação de Deus, que era o sagrado, com o homem, que era o pecador, bem como o cumprimento da lei, da pura lei. Mas Jesus, ele quebra tudo isso, ele quebra esses paradigmas e por isso ele assusta as autoridades daquela época, que ficaram com medo, ou seja, temiam perder o controle sobre o povo e os benefícios do seu cargo. A partir de agora, próximo de se entregar como o cordeiro mudo e como sacrifício vivo para a remissão dos pecados de muitos, o nosso irmão mais velho, Jesus, ele passa a ter pressa para ensinar aos seus discípulos as últimas lições que seriam necessárias antes da sua morte e ressurreição. Queridos irmãos ouvintes da Rádio Mateus 6,33, agora os seus alunos, os discípulos, deveriam aprender sobre o sacrifício para a pregação da palavra e propagação do Evangelho, aonde? Até os confins da terra, não como senhores, mas na qualidade de servos, prontos para servir. Aleluias! E nesse ponto da história bíblica é que Marcos está encaixado no capítulo de número 10 que nós efetuamos a leitura no dia de hoje. E nos primeiros versos, onde é descrita a jornada de Jesus em direção à cidade de Jerusalém, o nosso evangelista Marcos, ele destaca algumas situações principais que eu gostaria de chamar a atenção. E a primeira delas é que o nosso irmão Jesus, mesmo sabendo o que estava por vir,
E não podemos esquecer aqui, amados, que ele, Jesus, ele mesmo, através da sua própria boca, já havia revelado várias vezes o que o aguardava. Ele nunca escondeu aquilo que o aguardava. Aleluias! E ele, mesmo assim, não para e não tem nenhuma dúvida sobre cumprir a vontade de seu Pai. Ou seja, o nosso irmão Jesus demonstra que não veio para fazer o que ele queria, não estava aqui na terra para fazer os seus desejos e vontades. Amados, Jesus, mesmo sabendo o que haveria pela frente, não se detém para cumprir a vontade de Deus, conforme João 6, verso de número 38. Ali está registrado que eu desci dos céus, Cristo falando, né? Eu desci dos céus não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E ainda ele completa no verso de número 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Amém? E se ainda persistir alguma dúvida quanto ao cumprimento da vontade do Pai, Jesus ele arremata conforme o que ficou registrado em Mateus 27, ou melhor, 26, verso de número 39. Mateus 26, 39. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita conforme o meu querer, que não seja feito conforme a minha vontade, porém seja feita a sua vontade. Aleluias. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Amados, o nosso Cristo sabia que o cumprimento da vontade do Pai incluía a sua morte ali na cidade de Jerusalém. Assim, num segundo momento, o nosso amigo Marcos, destaca que, não obstante a situação que Cristo iria passar adiante, mesmo assim, ele continua sendo o líder e dando cumprimento àquilo que está registrado em João 14, verso de número 6. Ali está escrito: eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e também eu sou a vida. Então ali ele diz: eu sou o caminho, e ele foi o caminho, mostrou liderança e para onde o seu discípulo deveria caminhar. Aleluias. Assim, ele é o caminho, enquanto os discípulos o seguiam firmemente. E num terceiro momento, Marcos revela e destaca que o clima emocional dos discípulos era muito forte, muito intenso. E a leitura do verso 32 de Marcos 10 dá conta que, enquanto eles todos seguiam no caminho para Jerusalém, os discípulos estavam com dois sentimentos. Primeiro, estavam maravilhados, mas também estavam atemorizados. Ainda que sofrendo uma pressão emocional intensa naquele momento, os discípulos seguiam a Jesus. Por quê? Eles aprenderam a confiar no Mestre. E nós, será que já aprendemos a confiar no Mestre, no nosso caminho, na nossa verdade e na vida? Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Está aí uma boa pergunta. Aqueles homens, os discípulos, sabiam que estava para acontecer algo grande e diferente, porém eles ainda não sabiam exatamente o que era que estava para acontecer. E não é difícil imaginar as perguntas e as dúvidas que perambulavam, passeavam na mente e no coração daqueles frágeis homens naquela fase. Afinal de contas, se Cristo era de fato o Messias, o aguardado, o esperado, aquele que deveria vir para libertar o seu povo, por que então o Cristo estava falando tão abertamente sobre
o que deveria padecer nas mãos das autoridades e dos gentios, o que culminaria com a sua morte, conforme o registro do verso 33. Ali está escrito que o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas também havia uma promessa: 3 dias depois ele ressuscitará. E ele ressuscitou. Glórias ao Cordeiro de Deus. Aleluias. Amados, todas essas informações estavam batendo na cabeça e no raciocínio daqueles 12 homens. Estavam bombardeando seus pensamentos. Aqueles homens comuns, cheios de falhas, como você e como eu, escolhidos dentre o povo que achavam que Jesus iria estabelecer o seu reinado e dar fim aos longos séculos de cativeiro do povo israelita. Como pode ser o Messias alguém que é zombado, açoitado e executado pelos gentios? A representação concreta do mal, era assim que os gentios eram vistos pelo povo de Israel. Não é o papel do Messias libertar Israel do jugo dos desprezíveis gentios? E agora o próprio Cristo diz que vai ser entregue nas mãos dos gentios. Muito provavelmente, por pensarem num reino terreno, humano, aqueles homens não conseguiram atingir o entendimento do que efetivamente Jesus estava transmitindo, que deveria padecer na carne antes de ser glorificado. Amados irmãos, existe aqui um claro e violento contraste entre o que vai acontecer ao Filho do Homem e o que os discípulos esperavam que lhe acontecesse, e o que fosse acontecer a eles também na qualidade de discípulos. Agora, entre os versos 35 e 40 de Marcos 10, os nossos amigos discípulos ainda estão equivocados ao ponto de acharem que um mestre irá instaurar ou trazer um reino messiânico na terra quando chegarem ali na cidade de Jerusalém. A visão e o entendimento daqueles homens ainda é um entendimento muito pequeno, muito pobre. É um entendimento terreno e humano, e não a visão de um reino celestial. Amém? Eles ainda tinham uma visão muito pequena, não conseguiam enxergar espiritualmente falando. E o que confirma essa posição dos discípulos, queridos irmãos, é que mesmo diante das informações de Cristo sobre a sua morte e a sua ressurreição, ainda estão preocupados com posição e com cargos dentro deste novo reinado de Jesus Cristo. Repetindo aqui em Marcos 10, o que já haviam iniciado em uma outra oportunidade. Agora, mais precisamente, vamos lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 33. Naquela oportunidade, ao caminharem para uma casa em que estavam hospedados ali nas redondezas da cidade de Cafarnaum, aqueles 12 homens estavam discutindo entre si para saber qual deles era o principal ou o maioral entre os demais. Ali no verso de número 34 fica muito claro essa posição e essa discussão entre aqueles 12 homens. E mesmo tendo sido reeducados por Jesus Cristo, fica muito claro que não aprenderam a lição. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo e ele tomou a forma de servo, conforme está lá em Filipenses 2, verso de número 7.
E naquela ocasião ele conclama, ele chama os seus discípulos a também serem servos, igual ele era. E naquele momento de Marcos 9, Jesus pega uma criança em seus braços a fim de ilustrar o que ele está dizendo em relação ao serviço dentro do reino. Amados, o primeiro lugar no reino celestial estabelece uma posição da qual se serve os outros. Mas aqueles 12, porém, não estavam praticando o ensino de Jesus. E a autonegação de si próprio em favor do irmão sucumbe, cai, some, desaparece em relação ao desejo de prestígio e de poder. Na verdade, os discípulos, eles não entenderam bem a questão do sofrimento e da morte de Cristo e muito menos entenderam a lição de que o discípulo é um servo à disposição dos necessitados. E Jesus, ele terá que repetir essa lição para os discípulos. E agora, amados, o que acontece no capítulo 10 é que Pedro e Tiago estampam bem a reprovação na lição em que os discípulos deveriam ser servos e não serem servidos. Os 2 filhos de Zebedeu procuram Jesus, conforme verso 35, e fazem um pedido inusitado que beira até mesmo a infantilidade deles em relação aos assuntos do reino de Deus. E muitas vezes, muito provavelmente isso, aqueles que estão desatentos nem conseguem entender, não conseguem compreender o porquê desse pedido exatamente nesse momento em que se prenunciava a morte de Jesus. Estavam falando de morte, de sacrifício, e eles entram com esse pedido inusitado. Os 2, eles chegam e iniciam um diálogo dizendo que querem que Jesus faça aquilo que eles estão pedindo. Veja, eles não perguntam se é possível, se é viável, se Jesus quer aquilo, mas intimam o mestre para que ele atenda o pedido. Na verdade, por acharem que o reino de Jesus seria um reino terreno, como já falamos anteriormente, eles estavam se preocupando em garantir honrarias dentro deste novo reinado. Jesus, diante da pergunta, responde com uma outra pergunta: o que é que vocês querem exatamente que eu faça por vocês? E Tiago e João revelam que o desejo deles é se assentarem um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Resumindo, o que eles queriam era altas honrarias possíveis, porque nós sabemos que somente se sentam ao lado do trono de qualquer rei, em qualquer reinado, somente aquelas pessoas importantes e proeminentes dentro daquele reino. Aqueles 2 homens queriam se sentir importantes aos olhos dos homens e queriam que as outras pessoas os vissem sentados ao lado de Jesus em seu reino messiânico. Cegos pela própria soberba, eles nem poderiam imaginar que num futuro muito breve, muito próximo, não seriam eles à direita ou à esquerda de Cristo, mas esses lugares seriam preenchidos, ocupados por 2 ladrões, desprezados pela sociedade, mas estariam não sentados em tronos, mas pendurados na cruz ao lado do nosso Messias. Misericórdia. A cruz, amados, é mais do que um exemplo de serviço, é também o fundamento para a nossa esperança na qualidade de pecadores que nós somos. Jesus e a cruz tem que ser tudo para você e para mim. Amém? Dando continuidade, na qualidade de Senhor e de Mestre, o nosso Jesus, ele sempre conheceu e ele conhecia a limitação
e entendimento dos seus discípulos, que eram homens comuns, escolhidos entre o povo. E por isso, mais uma vez, diante dessa situação, Jesus demonstra muita paciência com os filhos de Zebedeu, com Tiago e com João, e com gentileza, Cristo responde enfaticamente: vocês nem sabem o que vocês estão pedindo. Está ali no verso de número 38. Exatamente porque aqueles homens nem deram ouvidos ao que Jesus havia falado em relação à sua morte e à sua ressurreição, mas tinham prestado os seus ouvidos e atenção apenas para aquilo que ainda lhes interessava dentro de um contexto humano, longe de uma visão espiritual. Aqueles filhos de Zebedeu estavam confundindo o ensino de Jesus, ouvindo apenas o que queriam ouvir. Antes de lidar com o desejo deles de ter autoridade sobre os outros, conforme verso 42, Jesus tenta abrir-lhes mais uma vez os olhos para o elemento que está ausente na maneira de pensarem sobre o reino messiânico. E essa forma de pensarem era exatamente que o Filho do Homem veio para sofrer e morrer em primeiro lugar, antes de haver a ressurreição e glória. Por isso é que ele pergunta: será que vocês vão poder beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Está lá no verso de número 33. E aqueles dois homens ainda respondem: nós podemos. Está lá no verso de número 39. E mal sabiam que o cálice que Jesus estava falando de forma figurativa não se relacionava em nada com aqueles cálices tomados com as refeições que haviam partilhado com Jesus Cristo nesses 3 anos de ministério. E talvez eles estavam se lembrando do batismo de João quando o Senhor falou em relação ao batismo. Mas, na verdade, Jesus apontava para um outro cálice, que era o cálice de sofrimento que estava prestes a padecer e que os discípulos também compartilhariam deste cálice. E que o batismo que ele estava falando não era o batismo de João, mas já se relacionava ou direcionava com a descida do Espírito Santo sobre cada um deles, o que efetivamente aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2. Irmãos, ouvintes da Rádio Mateus 6,33, a passagem dos discípulos discutindo na estrada em Cafarnaum e agora na chegada à cidade de Jerusalém, denuncia simplesmente a ambição humana, aquela que está dentro do DNA humano, aquela vontade por cargos importantes, por poder, por honra e por glória. Mas o pedido dos filhos de Zebedeu, num certo sentido, não é de todo estranho, mas não está fora do contexto. Sabe por quê? Se nós meditarmos um pouquinho mais na narrativa bíblica e em outras passagens, encontraremos exatamente esses dois, Tiago e João, mas agora na companhia de Pedro, compondo um trio, 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Era um trio que nutria uma relação mais íntima com Jesus em relação aos outros 9 discípulos. Vejamos alguns poucos exemplos. Aqui mesmo em Marcos, lá no capítulo 5, 37, quando apenas estes 3, Pedro, Tiago e João, foram convidados por Jesus para entrarem dentro da casa de Jairo. Você se lembra dessa passagem? Ali em Marcos 9, verso de número 2, quando este mesmo trio, Pedro, Tiago e João, se fez presente na transfiguração. Quando Cristo sobe ao monte, há uma transfiguração e surge a figura de Elias, de Moisés, e Jesus ele se transfigura. Quem estava ali? Pedro, Tiago e João. E essas situações, amados irmãos,
fez com que eles achassem que poderiam ter uma posição de destaque dentro do reino de Jesus, que é um reino que libertaria Israel do jugo de milhares de anos de escravidão e que seriam integrantes, eles, os três, da mais alta corte e do primeiro escalão desse governo de Cristo. Mas não era nada disso que Jesus estava falando. E a resposta do nosso irmão mais velho foi uma verdadeira lição de humildade. Ou seja, o fato de serem mais íntimos e de ocuparem posição de liderança junto aos demais discípulos não significavam que eles eram maiores ou mais importantes, mas significava exatamente o contrário, que eles foram convocados para se unirem ao Senhor em suas tribulações e sofrimento, na qualidade de servos e não como senhores, sem nenhuma garantia de que teriam lugar especial dentro do reino de Deus. Vale dizer aqui, queridos ouvintes da Rádio Mateus 6,33, vamos notar os detalhes desse diálogo. Os discípulos, eles pedem tronos proeminentes, posições de destaque, somente abaixo da posição de Jesus Cristo. Porém, o fato de serem participantes do sofrimento e tribulações de Jesus não resolve a questão da posição que ocuparão dentro do reino de Deus. Jesus Cristo, ele insiste abertamente que esta questão da posição dentro do reino não é da sua competência, mas é da competência exclusiva do Pai, conforme verso de número 40. Mas o que assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Olha que lição de humildade aqui que Jesus passa para os seus dois discípulos. Amados, aleluias, Jesus ele mede a grandeza pelo serviço e não pela dominação, pela honra ou pelo cargo tão procurados pelos homens carnais. Entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento deveria prevalecer entre eles. Os seus seguidores devem ser servos uns dos outros. A sua humildade, a humildade de Cristo aqui falando, cujo ápice está ali quando ele se ofereceu para o resgate de muitos no alto de uma cruz, é frequentemente apresentada como padrão para as atitudes dos crentes e o relacionamento para com as outras pessoas. Ao dizer, entre vocês não deve ser assim, verso de número 43, Jesus deixa claro que na igreja apenas o que serve é qualificado para governar e ser seu verdadeiro discípulo. Indo para os finalmente, que fique gravado em nossos corações os versos de Marcos 10, 44 e 45. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Assim, queridos, mais do que uma pregação, que no dia de hoje possamos fazer uma profunda reflexão e olhar para dentro de nós mesmos em relação ao sacrifício de Jesus Cristo, que deixou o seu trono de glória ao lado de Deus e dos anjos para se apresentar voluntariamente como um sacrifício vivo, na qualidade de homem, na posição de homem que padecia dores, sofrendo, subindo no alto de uma cruz e entregando a sua própria vida para pagamento do pecado de toda uma humanidade. E fazendo tudo isso por amor por todos nós. E não podemos esquecer que foi por amor de todos nós. Mesmo sendo o Rei dos Reis, mesmo sendo o Senhor dos Senhores, aleluias, ele abriu mão de tudo e veio aqui na terra, não para ser servido, mas para servir através do seu sacrifício em favor de todos. Ele nos deixou o exemplo e o testemunho
para que também sejamos servos com humildade, mansidão, com amor, principalmente em relação àqueles que mostram um coração mais duro frente à palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos servos. Então, amados, pastor João Alves, Jesus, ele deu o exemplo de humildade em sua vida terrena. E principalmente o exemplo de humildade quando assumiu o seu verdadeiro trono, não dentro de um palácio ou lá no templo, mas lá do outro lado de Jerusalém, em cima de uma colina chamada Gólgota. Amém? Vamos orar? Senhor, que venhamos reconhecer o seu sacrifício na cruz em nosso favor e por isso nós somos gratos. Que nós possamos aprender com seus testemunhos que somos chamados como servos, devendo ter as mãos prontas e estendidas para servir. Abençoe o Brasil, as autoridades, no sentido que venham ser atingidas pelo poder da Tua palavra e que tenham transformação de vida. Visita os hospitais, cura, batiza com Teu Espírito Santo aqueles que te pedem e te clamam, Senhor. Responda às orações dos seus santos, distribua os seus dons entre a Tua igreja, Senhor. Faça uma visita agora, papai, nas penitenciárias e nas cadeias. Liberta do vício das drogas, bebida, cigarro, da pornografia, do adultério, da mentira, da corrupção. Senhor, restaure casamentos, abençoe as famílias em geral. Eu te peço encarecidamente uma bênção especial a todos os ouvintes da Rádio Mateus 633 e uma bênção toda especial ao pastor João Alves e família. O pastor João Alves que gentilmente tem fornecido esse espaço na rádio para que nós possamos trazer o programa Momento da Palavra. E assim, amados, na graça do Pai, no amor de Jesus e na comunhão do Espírito Santo, me despeço até uma outra oportunidade. Amém.